Bom dia, Shalom, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja multiplicada na vida de cada um de nós, amém? Passando para deixar mais uma palavra para o meu e para o seu coração, que se encontra no livro de 2 Pedro, em continuação, né? Deus ele tem falado muito ao meu coração a esse respeito, já tem falado há algum tempo atrás e ultimamente tá, o Espírito Santo de Deus está me incomodando para falar novamente. Louvado seja Deus. Então, amados, a palavra do Senhor diz no livro de 2 Pedro, eu vou ler do 3 versículos. Diz assim: assim como no meio do povo surgirão falsos profetas, assim também haverá entre vós os falsos mestres, os quais introduzirão dissimulamente heresias destruidoras, até o ponto de renegarem o soberano Senhor Jesus Cristo, que os resgatou, trazendo sobre si mesmo repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas, e por causa deles será infamado o caminho da verdade. Também movidos por avarezas, farão comércio de vós com palavras fictícias, para eles o juízo lavrado a longo tempo não tarda, e a sua destruição não dorme. Aleluia, glória a Deus, glorificado, exaltado é o nome do Senhor Jesus, palavra do Senhor. Aqui o apóstolo Pedro, né, ele dá um alerta de exortação para conosco, para com os falsos profetas, os falsos mestres, que eles introduzirão dissimuladamente. Isso não quer dizer que eles vão introduzir no meio do povo de Deus, eles já estão lá no meio do povo, eles já estão lá no meio da casa de Deus, mas eles vão introduzir dissimuladamente heresias, palavras que não tem nada a ver com os ensinamentos de Deus. Louvado seja Deus. E aqui Pedro ele fala para nós, né, nos exorta. Ele descreve suas heresias destrutivas, ganância e imoralidade, garantindo que o julgamento divino é certo. Eles não vão escapar do julgamento de Deus. Então, amados, nós precisamos tomar cuidado, ter o discernimento, onde nós vamos, onde entramos, com quem conversamos, com quem nos traz para a nossa companhia. Louvado seja Deus, até mesmo dentro da igreja. Na primeira carta de Pedro, Pedro ele fala sobre o cuidado dos que estão no mundo. Mas aqui na segunda carta, Pedro ele exorta para aqueles que estão dentro da igreja, que dentro da igreja tem aqueles que vão dissimular a palavra de Deus, vão falsificar, dar um falso ensino da sua própria vontade, do seu próprio desejo pecaminoso. Eles vão ensinar conforme o desejo do coração deles e não conforme a palavra de Deus. E nós precisamos estar atentos, pedir a Deus o discernimento, né, espiritual, para que nós não venhamos ser enganados. No livro de 1 Tessalonicenses também fala, no capítulo 5, 21, fala assim: pede para nós examinar todas as coisas. Isso significa que o cristão deve discernir, avaliar os ensinamentos e práticas à luz da palavra de Deus, reter o que é bom e afastar-se de imediato de tudo aquilo que é classificado como mal. Então, a palavra do Senhor ela nos ensina para nós se afastarmos desse povo, quando nós vemos que o povo quer só ficar no engano, ensinando engano, então nós não podemos ficar ali no meio, né? Nós precisamos se afastar, porque nós não podemos mudar ninguém, quem muda é Deus, né? Louvado seja Deus, e muda quando Ele quer, e se a pessoa aceitar a mudança também, porque senão vai queimar no inferno, né?
Louvado seja Deus. Então, amados, a Bíblia nos ensina que é para nós se afastar, porque se nós permanecer, nós vamos sermos contaminados. Contaminados com a dissimulação, porque ele sabe muito bem dissimular e manipular a palavra de Deus. Então, nós precisamos tomar cuidado, pedir a Deus entendimento, discernimento, né, para que nós não venhamos cair no godo do inimigo, ficar iludido, enganado, subjugado por esse povo maligno, louvado seja Deus. E nós precisamos tomar cuidado, porque Jesus nos chamou para sermos um povo livre, libertos para a glória do nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Glória a Deus. Como que eles agem, né, dissimulado? Eles escondem seus verdadeiros sentimentos, né? Eles escondem, tem a capa, né? Tem a capa da religiosidade, né? Eles dizem que são bem cristãos, mas aquela capa enganadora que engana todo mundo, só não engana aquele que está mesmo firme com o Senhor, buscando ao Senhor entendimento, discernimento e buscando a palavra de Deus, confirmando na palavra de Deus como o povo bereano, que tudo que Paulo falava, eles iam lá conferir na palavra de Deus, se realmente era aquilo que Paulo estava falando. E nós precisamos ser como os bereanos. Louvado seja Deus. E Paulo viu isso, né, neles, né, nos bereanos. E chamou que eles eram um povo nobre, né? Porque tudo eles conferiam, né? Tudo que Paulo falava, eles iam lá na palavra de Deus conferir se realmente estava escrito, né? O que Paulo estava falando. E assim é no nosso tempo, na nossa época, não é tudo que a gente vai engolindo, não, né? Nós temos que tomar muito cuidado, senão nós ficamos doentes, prejudicados, nós somos roubados, nós somos doentes, ficamos doentes, com depressão. Hoje em dia a gente vê tantos cristãos no meio da igreja com depressão. Eu também fui uma que fiquei com depressão. Então nós temos que tomar muito cuidado com isso, porque senão nós vamos ficar com depressão, problema emocional, vamos ficar traumatizados. E o o trauma na vida de uma pessoa emocional causa muita enfermidade, causa muita doença no nosso corpo. Então nós precisamos tomar cuidado com isso, pedir a Deus o entendimento, discernimento, mostrar a verdade e sermos sinceros diante de Deus, porque se nós formos sinceros, Deus ele vai nos livrar, como diz aqui. Mas Deus sabe livrar os fiéis do meio desse povo ganancioso. E hoje a gente vê, né, o quanto de escândalo está acontecendo dentro das igrejas por aí, né? E não vai parar por aí não, viu? Porque Deus está passando a peneira. Deus está passando a peneira e está passando mesmo. Aquele que não se consertar, Deus vai passar a peneira, vai envergonhar, vai, né, sei lá. O que pode acontecer com esse povo, né? Então, em 1 Tessalonicenses nos ensina que é para nós se afastar desse povo. Depois vamos lá buscar, né, a palavra de Deus, 1 Tessalonicenses 5, 22, 21 e 22 fala que é para nós se afastar deste povo, né? Precisamos estar atentos aos perigos que vêm de dentro da própria igreja, né? Dentro da própria igreja nós somos... se nós não tomarmos cuidado, nós vamos ser confundidos e enganados por esses pessoas malignas, né? Que quer ensinar coisas erradas para nós. Louvado seja Deus. E aqui em Provérbios 13 fala assim: quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se sairá mal. Então, amados, se nós vemos que um lugar não está batendo com a palavra de Deus, tem coisas diferentes, coisas esquisitas, nós temos que tomar cuidado de se afastar. Nós não devemos, como fala, ter aliança, né, com essas coisas, acoitar, ficar engolindo, ficar aceitando, ficar ali quieto só vendo as maldades. Nós não podemos fazer isso. Nós temos que sair fora. Porque aqueles que estão vendo, aqueles que estão enxergando que existe maldade e continua
ali aceitando, nós não podemos aceitar, que continua aceitando, o que vai acontecer? Vai ser tolo, no meio deles, né? Vai ser bobo, vai ser os bobos da corte, né? Louvado seja Deus. Então, aqui em Provérbio fala, quem anda com os sábios será sábio, mas o companheiro dos tolos se sairá mal. Então, se nós vamos aceitar as mentiras dos enganadores, dos falsos mestres, nós vamos ser tolo. Mas não é isso que Deus quer da nossa vida. Ele quer que nós sejamos um povo abençoado, próspero, para a honra e para a glória do nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus os abençoe em Cristo Jesus e um feliz domingo. Fique na paz do Senhor Jesus.